Olá, tudo bem? Como eu falei para a senhora, que ia fazer um vídeo explicando como proceder para a senhora fazer o efeito de madeira no muro utilizando argamassa. De imediato você vai precisar de argamassa, argamassa de piso, né? Tipo AC2, que ela é mais resistente à chuva e à intempérie do tempo. O procedimento é normal, como se fosse assentar um piso, só que vai ficar bem mais mole, homogênea. Eu vou estar misturando aqui agora e passar para a senhora. Aqui já coloquei um pouco de água na argamassa. Agora eu vou estar mexendo a argamassa com a pedreiro até ela ficar bastante homogênea. Não sei se a qualidade do vídeo vai ficar boa, porque estou sozinho agora gravando, mas eu creio que vai ficar bom. Então vai misturar a argamassa bem misturada, com calma, não precisa pressa, entendeu? A quantidade de argamassa vai depender da área que a senhora vai utilizar. A senhora vai comprar uma argamassa, um pacote de argamassa, dois, depender da quantidade que a senhora vai utilizar. Se ela comprar uma, faz o teste, ver quanto a senhora vai gastar. Eu não tive essa medida ainda, porque nunca parei para fazer, para medir assim, quanto eu gasto por metro quadrado. Porque depende muito da parede. Se a parede estiver certinha, ela vai gastar menos argamassa. Mas se a parede tiver algumas imperfeições, isso com certeza ela vai gastar um pouco mais. Mas não é tanto. Depois de eu misturar aqui a argamassa com a água, fica nesse ponto homogêneo, como se fosse uma massa de bolo. Eu vou deixar ela demorar um pouquinho, 10 minutos, que é o aditivo da própria argamassa que já existe nela, fazer um efeito. Depois eu volto aplicando na parede. Se passar os 10 minutos, eu vou aplicar na parede agora, utilizando a desempenadeira de pedreiro, que é a forma mais corta de fazer. Vou estar um pouco longe, ninguém tem segurando o telefone, mas vai ser bem explicativo, utilizando a desempenadeira de pedreiro para aplicar na parede.
Depois de aplicar a argamassa, pega uma vassoura e passa no sentido que aplicou a argamassa, para fazer o efeito de madeira. Aqui está a argamassa mole, fresquinha. Aí vai passar a vassoura agora para fazer o design de efeito de madeira. Vou estar mostrando agora com a vassoura. Aí pega a vassoura velha mesmo, assim, tem um pelinho mais rígido, e vai passar sentido que aplicou, sentido que quer fazer o desenho da tábua, né? Como isso aqui tá fazendo a tábua inteira, eu vou passar o sentido da tábua, que seria assim. Aí vou passando a vassoura e vai desenhando a tábua. Somente uma vez só é o suficiente para ficar o desenho da madeira. Pronto. Depois disso aí, para secar, de preferência 2 dias, mas no outro dia, se ver que está seco, já é o suficiente, mas de preferência 2 dias para executar a pintura. Aí esperar secar e vou estar mostrando como pintar, fazer a preparação da tinta. Para ficar esse desenho, esse design, como se fosse as tábuas, espera um dia para secar. Aí vem com a chave de fenda, um nível e um sarrafo, mede a espessura de cada tábua corretamente no início e no final, passa a chave de fenda sobre o sarrafo já nivelado e depois vem dividindo como se fosse umas tábuas. Aí fica nesse design. A pintura fica a gosto do cliente, né? Eu fiz aqui mais escuro, essa mais clarinha, tipo uma goiabeira, tipo uma laranjeira, fica a gosto do cliente. Passados 2 dias, esperei secar aqui 2 dias, fica melhor, mas um dia já poderia fazer. Mas passados 2 dias, vai ficar bem sequinho, aí fica essa consistência aqui, desenho da tábua certinho, como se fosse uma tábua. Eu agora vou fazer a preparação da tinta que eu utilizo. Eu não utilizo tinta, eu mesmo faço a minha tinta. O que eu utilizo? Eu utilizo massa de parede, né? Essa massa corrida de parede para pintor. Não importa a marca, pode ser a mais baratinha possível, certo? Essa massa de parede, massa para pintar, eu utilizo uma quantidade boa, com um pouco de cola PVA, tipo cola estudante. Só que a estudante é bem mais cara, fica mais compensado comprar de 1 kg. Como eu faço muito, eu compro de 1 kg, mas é a cola branca PVA. Aí misturo com um pouco da massa corrida, um pouco de água, vou mexendo até ficar a consistência de uma tinta, né? Só que eu quero. Quando eu ver que está bem homogênea, bem como se fosse uma tinta mesmo, aí eu vou utilizar o corante. Ficou bem homogêneo, do jeito que eu gosto, entendeu? Bem homogênea mesmo, tinta boa. O que eu faço aqui agora? Eu vou misturar o corante. O que é o corante? Nessa casa de material de construção, chega e pede, vê um pigmento xadrez para tinta, eles vão saber o que é. É esse xadrez aqui, esse corantezinho. A melhor marca é a xadrez, tem esse aqui, mas não é tão boa. Eu utilizei esse porque no momento que eu comprei o cliente queria de imediato. Mas o melhor que tem é o xadrez, que é esse tipo aqui, da Globo. Esse é o melhor, mais indicado. Esse aqui, xadrez aqui, é bem bom mesmo. Poucas gotas já dá um resultado excelente. Eu vou estar utilizando aqui a cor marrom, que é para fazer uma tábua, para destacar ali, a cor marrom. Pingar algumas gotas e vou estar mexendo para ver se tá a tonalidade que eu quero. Se não que tiver, eu venho escureço mais um pouco. Tá fraca ainda, eu venho um pouco mais. Se eu quiser um pouco mais escura, aí é que eu faço. Não é muita coisa, um pouquinho de nada para escurecer já é o suficiente. Do preto, o preto ele é bastante forte, então se eu usar somente uma gotinha já é o suficiente do preto. O preto é o suficiente, uma gotinha só para escurecer mais um pouquinho, dá um design mais, pronto. Então ele vai escurecer, escureceu, só uma gotinha mesmo. Aí agora eu vou estar pintando a parede, vou estar só, vai ser um pouco complicado, mas mesmo assim eu vou tentar. Vou começar aqui,
Então começa a pintar o mesmo sentido do trabalho que eu fiz. Um pincel, utiliza um pincel de 2 polegadas. Aí um pintor, qualquer pintor sabe identificar um pincel de 2 polegadas, como se fosse 2 dedos, 3 dedos de uma mão de uma pessoa. Pincel de 2 polegadas. E vai pintando. Isso depois de 2 dias de seco, porque ele vai aderir bem melhor, não vai danificar mais a parede, entendeu? E vai ficar bastante diferenciado o muro, né? Uma de mão já é o suficiente, não precisa dar várias de mãos, isso porque a tinta está bastante homogênea. Se não ver que não ficou, aí sim, dá uma segunda de mão. Mas a forma que eu faço aqui é bastante homogênea, então não precisa dar 2 de mão. Uma de mão só é o suficiente. Talvez o vídeo não fique tão bom, porque tem vizinhos hoje, final de semana. Então talvez não fique bom, mas eu creio que está dando para entender a forma que eu estou fazendo. Dessa forma que eu estou fazendo não tem erro. Depois de seco não solta mais. A cola não deixa a chuva tirar a tinta da parede, porque a cola serve como impermeabilizante. E como se transformasse a massa acrílica, a massa PVA, na massa acrílica. A massa acrílica é uma massa resistente à chuva, vamos dizer assim, mais resistente do que a massa PVA normal para dentro de casa. Não é necessário usar a massa acrílica, a massa PVA é mais leve e já faz um bom serviço. Aqui eu pintei um marronzinho, mas poderia ser uma outra cor, mais escuro, um preto queimado, dessa forma. Que eu estou só hoje, não consegui dar o telefone para outra pessoa gravar, mas acho que dá para entender a forma que eu estou pintando, aproximando bastante o aparelho. E é isso, depois de seco mais ele vai dar um design melhor. Aí se quiser fazer um design um pouco melhor, qual é a forma que eu faço? Pega somente um pouco do corante preto, coloca no pincel, algumas gotinhas, diretamente no pincel, vai ficar assim, ó, as gotinhas de preto, e chega a dar só um trio no... Já mudou de design. Uma única gotinha só que eu fiz. Ficou como se fosse uma madeira queimada, reciclagem queimada. Esse é o design que ficou agora. Vou aproximar mais a câmera um pouco. Esse trio aqui é o preto, mas poderia ficar dessa forma se o cliente quiser. Um marrom com simplesmente os traços pretos. Eu faço dessa forma também o tijolinho, é um pouco complicado. E faço também a forma pedra, como se fosse pedra rústica, pedra antiga. Tudo isso com argamassa, cola branca e a massa PVA e o pigmento Globo. Espero que tenha ficado bom. Se não ficou bom, pode entrar em contato comigo que eu dou mais informações.